Graças, pais e irmãos, estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo os capítulos 9, 10 e 11 do livro de Deuteronômio. Então, quero convidar você, nesse início de semana, a acompanhar a leitura comigo. Tome a sua Bíblia e acompanhe a leitura. Capítulo 9 está escrito: Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão, para entrardes a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus. Um povo grande e alto, filho de gigantes, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem resistiria diante dos filhos dos gigantes? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa diante de ti, e é um fogo consumidor, que os destruirá e os derrubará de diante de ti, e tu os lançarás fora, e cedo os desfarás, como o Senhor te tem falado. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela impiedade dessas ações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de ti, de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocastes a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste da terra do Egito até que chegaste a esse lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor, pois em Horebe provocaste a ira do Senhor, tanto que o Senhor se dignou contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estava escrito conforme a todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, do meio do fogo, no dia da Assembleia. E sucedeu, pois, que ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as tábuas de pedra e as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levanta-te e desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se tem corrompido. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado, e fizeram para si uma imagem de fundição. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: atentei para este povo, e eis que ele é povo obstinado. Deixa-me que eu destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Então virei-me, desci do monte, o qual ardia em fogo, e as 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. E olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Vós tinhas feito um bezerro de fundição, cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as 2 tábuas e as arrojei em ambas as minhas mãos, e as quebrei diante de vossos olhos. E me lancei perante o Senhor como antes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para me provocar a ira, porque temi por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto está virado contra vós para vos destruir. Porém, ainda por esta vez o Senhor me ouviu. Também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém, eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, o queimei a fogo e o pisei, moendo-o bem até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, e em Massá, e em Kiriat-Artavá, provocastes muito a ira do Senhor, quando também o Senhor vos enviou de Cades Barneia, dizendo: subi e possuí a terra que vos tenho dado. Rebeldes fostes ao mandato do Senhor vosso Deus, e não crestes e não obedecestes a sua voz. Rebeldes foste contra o Senhor desde o dia em que eu vos conheci.
e prostrei-me perante o Senhor aqueles 40 dias e 40 noites, estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir, e orei ao Senhor, dizendo: Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra, de onde nos tiraste, não diga: porquanto o Senhor não pôde introduzir na terra os que ele tinha falado. E porque os odiava, os tirou para matá-los no deserto. Todavia são eles o teu povo e a tua herança, que tirastes com a tua grande força e com o braço estendido. Capítulo 10. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa tuas 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze-te uma arca de madeira. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes, e as porás na arca. Assim fiz a arca de madeira, de acácia, e alisei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas da minha mão. Então escrevei-o nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara no dia da assembléia, no monte do meio do fogo, o Senhor mas deu a mim. E virei-me, desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. E partiram os filhos de Israel, de Beerote, Ben e Jaacã, a Mosera. Ali faleceu Arão, e ali foi sepultado, e Eleazar, o seu filho, administrou o sacerdócio em seu lugar. Dali partiram a Gudgodá, e de Gudgodá a Jotbatá, terra de ribeiros e águas. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi, para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir, para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor e a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem falado. O Senhor é a tua herança. E eu estive no monte, como nos primeiros dias, 40 dias e 40 noites, e o Senhor me ouviu ainda por esta vez. Não quis o Senhor destruir-te. Porém o Senhor disse: levanta, põe-te a caminho diante do povo, para que entrem e possuem a terra que eu jurei aos seus pais. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e ames e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que te vá bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor Deus, a terra e tudo quanto nela há. Tão somente o Senhor se agradou de teus pais, para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. Circundai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por isso amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. O Senhor teu Deus temerás, e ele servirás, e a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez essas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Capítulo 11. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás as suas ordenanças, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos todos os dias. Hoje sabereis que não falo, não com vossos filhos, que não sabem e não viram a instrução do Senhor Deus, a sua grandeza e a sua mão forte e o seu braço estendido. Nem tampouco os seus sinais
nem os seus feitos que fez no Egito a Faraó, a rei do Egito e a toda a sua terra, nem o que fez ao exército dos egípcios, aos seus cavalos e aos seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho enquanto vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje, nem o que vos fez no deserto, até que chegastes até este lugar. E o que fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como também abriu a boca, a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas e com suas tendas, como também tudo que subsistia e lhes pertencia no meio de todo Israel, porquanto os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que fez o Senhor. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais forte, e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor jurou dar aos vossos pais e à sua descendência, terra que manda leite e mel. Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas tua semente e a regavas com o teu pé como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, de chuvas dos céus beberás águas, terra que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. E será que, se diligentemente obedecerdes os seus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de servir-o de todo o coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, e a temporã e a seródia, para que recolhais o vosso gado e o vosso mosto e o vosso azeite. E darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, e escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, amando-o em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes, também o Senhor, de diante de vós, lançará fora todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar em que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até ao mar ocidental, será o vosso termo. E ninguém resistirá diante de vós. O Senhor, o vosso Deus, porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o temor de vós, como já vos tenho dito. E eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno, porém a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes a outros deuses que não conhecestes. Será que, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a
que vais para possuí-la, então pronunciareis a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles, além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na campina de fronte de Gilgal, também aos cavalhares de Manre, porque passareis o Jordão para entrardes a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuireis e nela habitareis. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos proponho. Então terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã estaremos lendo os capítulos 12, 13 e 14 do livro de Deuteronômio. Então que Deus te abençoe. Até amanhã, se ele assim o permitir.